12 a seguir, que fala do tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo. Assim, quando eu vou trazer a palavra, eu gosto muito de ministrar sobre o tempo do fim, para que o povo de Deus venha se despertar, né? E para que nós venhamos a ser mais fiel ao nosso Deus. Glórias a Deus, aleluias. Daniel, no capítulo 12, no verso 1 a seguir. Aleluias. E a palavra em Efésios aqui veio em confirmação. A irmã Maria disse que estava com essa leitura preparada, né, irmã Maria? E eu também fiz um pequeno aqui, esboço aqui, aqui de Efésios 6, 12. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Disse assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande, o príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro, glórias a Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quando a você, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo e tempos e metade de um tempo, e quando tiveres achado que acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Glórias a Deus. Só até aqui. Aleluias. Pode se sentar. Glórias a Deus. Aqui em Efésios 6:12, a Bíblia nos ensina: descobre que não guerreamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, as hostes espirituais, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Glória a Deus. A saber disso, revela o que acontece no reino físico como uma sombra do que acontece no reino espiritual. Aleluias. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus, sempre preparado e sempre atento, porque dias maus nós estamos vivendo. E o circo só vai se apertando cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil. E se nós não estivermos
em oração, buscando ao Senhor em todo o tempo, nós não venceremos essa batalha. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, esperando uma falha nossa para nos tragar, para nos derrubar. Aleluias. Glórias a Deus. Em Amós 8, glória a Deus, 11 e 12. A Bíblia nos fala, aleluias, que haverá tempo que muitos terão fome e sede, mas não de pão e nem sede de água, mas sim da palavra de Deus. Porque isso aqui não vai ser mais permitido. Aqueles que ficaram vai ter sede, vai ter fome, mas não vai ter quem pregue para eles. Porque o povo de Deus não vai mais estar aqui. E alguns desconcertados que estiver aqui não vai poder pregar, porque a Bíblia vai ser tirada. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Irão errante, de um mar até outro mar, e do norte até outro oriente. Glórias a Deus. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não o acharão. Aleluias. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que ficar atentos, porque não sabemos o dia e nem a hora. Mas a palavra do Senhor nos fala aqui, em Mateus 24, ali, quando vires acontecerem essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, fome, guerra, peste. A pestilência está tão grande no mundo que acaba uma e vem outra. O câncer está matando milhares e milhares de pessoas. A gente só vê falar, o pessoal está com câncer, fulano está com câncer, fulano morreu de câncer. Antigamente não tinha essas coisas. Glórias a Deus. E aí nós vemos que o fim está perto. Jesus está às portas. Aleluias. Glórias a Deus. Em 1 Tessalonicenses, aleluias. Ali fala da vinda do anticristo, do homem da iniquidade, o homem do pecado. Glórias a Deus. Aleluias. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como o aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. E efetivamente o estarão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Glórias a Deus. A palavra de Deus fala que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Às vezes nós achamos que nós estamos perfeitos, mas nós não estamos. Nós nunca estaremos perfeitos. Mas se nós achamos que nós é santo, nós temos que santificar mais ainda. Porque ai daqueles que ficaram aqui. Porque a palavra do Senhor nos diz que haverá uma grande tribulação que nunca houve, desde o princípio do mundo, até aquele dia. Já imaginou o sofrimento que vai ser? Glórias a Deus. Aleluias.
Sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo. Aleluias, aleluias. Não é fácil, meus irmãos, nós controlarmos. O inimigo, como eu disse, ele está todo tempo querendo nos derrubar. O inimigo, às vezes, ele vem com prato, né? Ele usa os dele ali para nos derrubar, vem com pratos nos oferecendo, mas se nós não estivermos atentos, vigiando e orando, para que nós viemos a escapar dessas coisas. Em Lucas 21, 22, a palavra de Deus fala: orai e vigiai, orai a todo tempo, para que nós possamos ficar livre das coisas que sobrevirão sobre a face dessa terra, porque virão dias difíceis. Na verdade, nós já estamos vivendo dia difícil, mas não é nenhuma pontinha, não é nem o começo do que está por vir. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: irmãos, no que refere aos tempos e as em pouca hão a necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Glórias a Deus. Como foi na época de Noé. Noé falava para o povo que ia haver um dilúvio, que Deus ia destruir o mundo. O povo bebia, casavam, se davam em casamento, e assim aconteceu. O povo foi pego despercebido. Aleluia. Não vigiaram. Às vezes tem pessoas que a Bíblia nos fala que tem o primeiro que serão o último, né? E tem o último que serão o primeiro. Tem muitos hoje que estão nos caminhos do Senhor. No findar da vida, extravia do caminho e pode perder a salvação. Aleluias. Glórias a Deus. Da destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aleluias, aleluias. É o que a Bíblia nos diz: de modo nenhum escaparão. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não nos somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sombrios. Ora, os que dormem é de noite, e que dorme é os que se embriagam, e de noite que se embriagam. Nos, porém, que somos do dia, sejamos sombrios, revestido-nos da coroaça da fé e do amor, e tomando como capacete a espada da salvação. Glórias a Deus. Como diz em Efésios 6:10, ali, seguir. Nós temos que revestir o capacete da salvação, estar, né, com a nossa mente protegida, porque o inimigo da nossa alma, ele tenta, em primeiro lugar que ele vai é na nossa mente, para nos
confrontar, para nos tentar e para nos condenar. Porque o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. Às vezes nós cometemos algum pecado. Se nós chegarmos na presença de Deus para orar, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, a primeira coisa que o Satanás vem na nossa mente, para nos confundir, para dizer que nós não é digno desse Deus nosso. Aí, se nós for com a mente fraca, nós caímos, né? Nós vamos na conversinha dele. Nós começamos a pensar, nós não é digno mesmo. Mas nós temos que ficar atento, né? Para que nós não venhamos a cair nessa cilada. Glórias a Deus. Aleluias. Eu falo porque muitas coisas que aconteceu na minha vida foi experiência espiritual, o crescimento. Hoje a gente passa a entender como o inimigo das nossas almas age em nossa vida, porque o pecado nos distancia de Deus. Às vezes nós pecamos aqui e falamos, foi só esse pecadinho, só isso aqui, pede perdão a Deus. Mas não é assim, meus irmãos. Mais nós pecamos, mais nós vamos distanciando. Aí quando nós vamos perceber, nós já estamos afastados dos caminhos do Senhor. Nossa força acaba, nós não temos mais força. Porque o inimigo, ele faz barreira entre nós e Deus, para que nós não possamos se chegar. Na verdade, ele não quer que ninguém seja salvo, que todo mundo vai para o inferno com ele. E ele está furioso, porque ele sabe que o dia dele está chegando. Glórias a Deus. A separação está chegando. Quando Deus vai separar o joio do trigo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, eu tenho um pequeno testemunho, que isso foi uma experiência muito grande para mim também. Eu já contei esse testemunho para várias pessoas. E um novo convertido, naquele amor, naquele primeiro amor, e contava os dias de culto para estar na igreja. Comprei um violão, comecei a praticar ali, eu falei, eu quero tocar, eu quero fazer parte do grupo de louvor. Naquela sede tão grande, uma certa feita, eu era jovem, eu tinha idade de uns 14 anos, 14, 16 anos, encontrei o nosso líder de jovem, e eu vinha do Corgo. Ali a minha calça rasgou e eu tirei a camisa, fiquei sem camisa para amarrar na cintura, para tampar o rasgado, e roubaram o meu chinelo ali também, e eu fui embora naquela situação para casa. Encontrei o nosso líder, por infelicidade, né? Encontrei ele porque isso foi uma infelicidade para mim. Aleluias. E eu cheguei nele e fui dar a paz do Senhor para ele. Simples. Nem percebi que eu estava sem camisa, nem percebi que eu estava descalço ali. Fui dar a paz do Senhor para ele, e ele deu aquele pulo para trás e começou a me reparar de cima e embaixo. E puxou a mão, não deu a mão para mim. Aí depois ele voltou com a mão e falou bom, naquela arrogância comigo, e começou a me reparar de cima e embaixo. Aí aquilo, a minha cara caiu no chão, de vergonha. E os meus amigos que me levaram para a igreja, eles passavam lá para me pegar e eu falava, não, hoje eu não vou. Mas não contava para eles o motivo. E aí o inimigo das nossas almas começou a usar as pessoas, os colegas, para me oferecer cigarro. E eu falava, não, não fumo. E ele falava, fuma. E eu, não fumo. Aí peguei um cigarro. Quando eu fumei, eu fiquei tonto, saí fazendo para vomitar. E ele falou, no começo é assim. Ao que você acostumar, você vai ver o tanto que é gostoso. E eu fui caindo na lábia do inimigo, porque o inimigo estava usando ele ali. E me viciou no cigarro. Quando ele me viciou, não me deu mais cigarro.
Aí o inimigo já começou a usar outros para me oferecer bebida. E aí eu fui aprofundando no abismo. E o inimigo, ele cega a gente, que a gente faz as coisas, né, que desagradam a Deus, e aquilo ali vai passando a ser normal. O temor acaba, o temor a Deus vai embora, e passa a ser comum. Como eu estava dizendo aqui, o pecado passa a ser comum. Aleluias. E eu fui aprofundando. E meu casamento era só derrota. Não tinha nada. Não conseguia fazer minha casa. Tinha só uma combinha velha para andar. E aprofundado na bebida. No trabalho, eu sempre fui trabalhador, mas trabalhava bebendo. E foi aprofundando. Aí fui para as drogas. Aleluia. Aí, meus irmãos, veio a overdose, começo de overdose. Meu coração disparou. Primeira mão começou a formigar. Aí depois a outra. Aí depois o coração começou a disparar. O coração parece que ia sair. A camisa pulava, de tanto, bateu tão forte. Aí foi me dando aquela tontura estranha e eu pressenti a morte. E eu falei, eu vou morrer. Pensei comigo, eu vou morrer. Aí a mão começou a estrafiar. Eu fui lá no meu irmão e encontrei um rapaz na rua. Ele falou, você está bem? Eu falei, não estou bem não. Ele falou, onde é que você mora? Eu falei, não, estou chegando aqui na casa do meu irmão, aqui, eu vou ver se ele me leva no hospital. Aí cheguei lá, meu irmão tranquilo, eu falei, eu estou ruim. Aí ele, tranquilo, pregando uns negócios lá, eu falei, anda rápido, que eu estou falando sério. Aí quando chegou no hospital, os médicos viu a minha situação. Quando eu fui fazer a ficha ali, quando eu enfiei a mão no bolso, já não dei conta mais, que a mão estava estrafiada, a mão passava direto. E aí o médico veio correndo e falou, você usou droga? Eu falei, usei. Ele falou, muito? Eu falei, muito. Corre com ele, que é overdose. E bateu aquele sono profundo. A hora que eles me levou e deitou na máquina e me mexeu de aparelho. Rodeou um bocado, uns 2 médicos, umas 2 enfermeiras ali em redor de mim. E os médicos falaram, não deixa ele dormir não, se ele dormir, se ele fechar o olho, ele não volta. Aí eu temi a Deus. E clamei ao Senhor. Falei, Senhor, não me leva não. Se o Senhor me levar, eu vou para o inferno, Senhor, e eu não quero ir para lá. Me dá uma chance para eu poder me consertar perante o Senhor. Aí eu fiz aquele compromisso ali, naquele leito. Aleluia. Mas o olho queria fechar. E se o olho fechasse, não voltava mais. Que o médico falou, não deixa ele dormir não. E as enfermeiras toda hora me balançando. Aí saí daquele leito. Tinha um encontro com Deus. E eu fui nesse encontro. Lá eu reconciliei com Jesus. Nós ficou sexta, sábado e domingo. O coração inchado. Podia nem triscar. Se triscasse, doía. E com medo ainda de morrer. Com medo ainda porque estava ruim. Aí voltei, marquei um culto em casa. Nós fizemos um culto. Ali Deus usou uma missionária para falar, ai de você, se você não tivesse reconciliado. O diabo ia te lançar à sepultura. E Deus me livrou várias vezes ali na BR, ali, o caminhão descendo, ali vindo de Anápolis, ali, o caminhão descendo, maior embala ali, que eu vi aquele vento assim, passou por mim, um amigo meu fechou o olho. Falou que ia virar só uma bagaceira. Não ia sobrar nada de mim. Deus me deu esse livramento.
Glórias a Deus. Uma certa feita, aí a gente vai entendendo o propósito de Deus na vida da gente. Aleluias. Uma certa feita, minha patroa me chamou para ir para a roça. Eu ia num caminhão, mas o motorista, um caminhão novinho. E era a primeira viagem desse caminhão. E o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração. Coração apertado, não querendo ir, mas eu não sabia falar não para ela. Não sabia falar não. Aí cheguei num amigo meu, que é o Mário. A irmã Rita, acho que até conheceu ele. Eu cheguei nele e falei, Mário, eu não estou querendo ir para essa roça. Você não vai no meu lugar, não? Ele falou assim, vou sim. Alegrinho, sabe? E eu falei, graças a Deus. Aí, ele foi lá, encheu o caminhão de paia, mostrou o caminhão para mim, naquela alegria, sabe? Vou nesse caminhão aqui, ó, novinho, a primeira viagem do caminhão. E eu falei, que bom, Mário. E antes disso, eu estava no bar da Raimunda, nós estávamos bebendo, eu e o Mário. Do nada ele falou para mim, Vardão, ora por mim. Aí eu olhei assim, o bar cheio de gente, eu falei, como eu vou orar? Mas para mim não era aquela hora, né? Aí nós conversando, e ele falou, ora por mim. Eu falei, tá, eu vou orar. Aí ele falou, ora então. Eu falei, o que agora? Ele falou, agora. Eu falei, meu Deus. Olhei aquele tanto de gente, nós bebendo. O Espírito Santo de Deus, eu levantei e pus a mão sobre a face dele. E o Espírito Santo de Deus me tomou. Me tomou ali na situação que eu estava. Que eu falei, eu não sei o que eu falei, que orei. E quando terminou, ele montou na bicicleta e saiu pedalando. Eu falei, calma, vamos pagar. Aí ele voltou, pagou depressa e foi embora. E eles eram devotos a santo, tinha aquele negócio de santos, essas festas de Santo Reis, esse trem que eles faziam lá. Aí ele foi embora. E no outro dia seguinte eu passei lá na Raimunda, depois passei de novo. Aí a Raimunda me perguntou, falou, o que aconteceu com o Mário? Será que ele ficou com raiva de mim, de alguma coisa? Ele não veio aqui? Eu falei, não sei. Não sei, ele está indo trabalhar. Nós trabalhávamos juntos na época. Aí, fui saber, ele se converteu, aceitou Jesus. Ele estava congregando lá no Barradão, naquela alegria. Aí virou um saco no meu pé, com a bibrinha. Eu sentava lá, ouvia minhas músicas mundanas, e ele vinha com a bibrinha dele, e vem cá, deixa eu ler uma palavra aqui para você. Eu falava, não, Mário. Ele falou, não, vem cá, desliga isso aí. Mandava eu desligar meu radinho do celular. Eu desligava ali, e ele começava a pregar para mim. Aí, ele foi consagrado a diácono, naquela alegria me abraçou e tudo. E eu não tinha entendido o propósito de Deus. Eu fui entender o propósito de Deus depois que ele faleceu. Eu não estava preparado para ir naquela viagem, assim, para que se Deus me levasse, eu não estava preparado. E o Mário, ele estava passando por grande tribulação. A esposa tinha largado dele, e ele gostava muito de pescar, de vez em quando ele pescava, e ele caía, chegava ali, confessava para o pastor, fazia oração ali, ele reconciliava, voltava. Estava morando com um irmão que era traficante, ele estava vivendo grande luta. Aí, ele foi nessa viagem, o caminhão tombou que ele foi velado de caixão fechado. Glórias a Deus. Mas morreu ali, morreu em Cristo. E eu não estava preparado. Aí eu fui entender o propósito de Deus. Eu fui entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele vê além. Ele sabia que o Mário não ia suportar. E podia perder a salvação, desviar dos caminhos do Senhor. E eu não estava preparado. Se Deus me levasse ali, eu ia ser condenado. Glórias a Deus. Aleluias. Por isso que eu digo, meus irmãos, muitas coisas acontecem
na vida da gente. Às vezes Deus permite a gente passar por situações para o crescimento espiritual. Porque a palavra do Senhor nos diz que melhor que esteja no velório do que no banquete. E eu não entendia. Eu falava, mas no velório nós estamos felizes, nós estamos contentes. No banquete nós estamos felizes, nós estamos contentes. No velório nós estamos ali tristes, coração contrito. Mas é aí que nossos corações se voltam para Deus. Ali nós vemos a situação. Um dia nós vamos passar por ali. Queira ou não queira. Para nós sair dessa vida, nós temos que partir daqui. Para nós receber a vida eterna. Aleluias. E meu tempo já se esgotou. Eu vou ficar por aqui, vamos colocar de pé, né? Vamos fazer mais uma oração. Agradecer a Deus por este momento maravilhoso que é de estar aqui, né, na casa do Senhor.